Mais uma vez, o pastor Paulo Oliveira, presidente da Associação das Igrejas Cristãs da Família, e ele sempre tem ministrado aqui nos aniversários, e nós queremos romper esse paradigma, né? Queremos que ele esteja aqui mais vezes, e então ele vai receber mais convites, não só para os aniversários da igreja, mas para estar conosco aqui em outros momentos. Queremos receber a palavra que Deus tem para as nossas vidas através dele. Amém, queridos? Então é isso, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito no nosso meio essa noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor trouxe o pastor Paulo em segurança, Senhor, e pedimos que o Senhor use agora, use o teu filho, fala através da vida dele, fala com a tua igreja, derrama a tua bênção sobre esse lugar, a tua unção, ministra nos corações, Senhor, esta noite. É o que nós te pedimos. Cumpre aqui teus planos e os teus propósitos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É bom estar aqui quebrando paradigma mesmo. Aliás, vários paradigmas. Hoje eu consegui me perder para vir para cá. Fora o atraso, aí demorou 2 horas, geralmente demora 1. Eu tinha saído em cima da hora. Não sei o que aconteceu até agora, não sei o que aconteceu, mas fui para Anchieta, voltei para Imigrantes e fui para Anchieta. Tá indo para São Paulo. E pensando aí no caminho sobre essas coisas também, né? Porque o pastor Evandro pediu para eu vir aqui falar sobre um tema que eu tinha comentado com ele, que eu estava pregando lá no Butantã, acerca das ofertas que se faziam no Velho Testamento e de como isso significa que, qual a relação com isso, disto com a nossa vida hoje. As igrejas evangélicas aqui no Brasil, elas gostam muito do Velho Testamento. Não sei se você reparou, mas as pregações, a mentalidade é muito Velho Testamento. As passagens são usadas, as profecias, a maneira de falar sobre relacionamento com Deus, dinheiro, prosperidade. Você pensar em uma palavra de prosperidade, ela com certeza vai bater no Velho Testamento. Alguém que não tinha passou a ter, alguém que pediu e recebeu muito. E o Novo Testamento tem mais conteúdo de mudança de vida, de caráter do cristão, de transformação interna e até mesmo de perda, né? De perder, diminuir, de entender o reino dos céus e não só o reino na terra. Então, às vezes não é muito bem usado nas mensagens, claro, excetuando-se textos de salvação, né? Conversão. Mas eu tenho algum tempo olhado, até por a questão do pilar transformação, que é a nossa parte de relacionamento com a sociedade, como Deus falou e fez em relação a Israel com o mundo. Porque se há uma oportunidade de entender os critérios, os princípios de Deus no relacionamento de Estado, no relacionamento com a sociedade, com outras nações, na estrutura de um país, de uma nação, é olhar Israel. Porque quando Israel sai do Egito, aquilo era uma folha de papel em branco. 1,5 milhão de pessoas, ou de homens, e indo constituir uma nação debaixo de uma ordenação de Deus. E aquilo que Deus fez com Israel, que é a maneira pela qual o Estado de Israel foi estruturado, é absolutamente diferente de tudo que acontecia em volta. Não vou falar muito sobre isso hoje, senão não entro em ofertas pacíficas. Mas é só para entender o contexto com que essas coisas acontecem. Você pode nunca ter pensado nisso, que vivemos aqui no Brasil, estamos em época de eleição. Esse fim de semana já me chamaram para falar em eventos de igreja sobre esse assunto, né? Eleição, cristão, política, como se relaciona. E geralmente se relaciona assim, a cada 4 anos pedem para você votar em alguém. Depois você fica falando mal do governo durante 4 anos, aí a 4 anos você vai votar em alguém de novo. E aí vai falar que tem que ser alguém que vai mudar, que vai fazer, um candidato de Deus. E, na verdade, não existe uma palavra sobre o papel do cristão na transformação da sociedade. O papel do cristão como sociedade civil. Então, olhando para Israel, isso
era o que Moisés colocou lá. Como eu falei, é vasto o assunto, mas só para dar uma ideia, todos os povos tinham algum tipo de rei. Faraó no Egito, um governador, um imperador. Todos os povos tinham reis, e os reis não eram só de uma nação, como Egito, Babilônia, eram cidades, cidades-estado. Então, pequenos reinos em que tinha alguém que mandava. Tinha uma classe dominante. Essa classe dominante, geralmente, era a classe sacerdotal, onde as pessoas que estavam naquela classe eram elite. Tinham acesso a estudo, conhecimento, escrita, e interpretavam o que Deus queria das pessoas e, portanto, exerciam um controle, não só político, mas espiritual, dizendo o que elas tinham que fazer ou não fazer para dar certo, para terem uma boa safra, para que chovesse mais, para que houvesse prosperidade, explicando catástrofes e criando regras de comportamento e de relacionamento com Deus, de cultos e adorações. Todas aquelas sociedades. E essas coisas, então, estão até novas, conhecidas hoje, porque a gente revisita. Eu lembro quando eu estudei engenharia, quando eu fiz uma matéria de transportes, e falava sobre... o professor estava falando sobre astronomia, né? Orientação nas estrelas e como funcionam os métodos de orientação, história de como que um navio se orienta no mar, GPS, essas coisas aí. Para você hoje é muito fácil pegar um aparelhinho desse, né, um celular, tem um GPS aqui. Você sabe onde você está, ainda pergunta, posso acessar a sua posição? Então ele sabe onde você está. Esse bichinho aqui, quando acorda, ele fala, olha, demora tantos minutos para o trabalho. Eu não disse onde eu estou, não digo onde eu trabalho, mas ele já sabe onde eu estou, já sabe onde eu trabalho, já sabe quanto tempo demora. Um grande irmão que sabe tudo o que acontece na sua vida aqui. E alguns anos atrás, não muitos anos atrás, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar a palavra GPS foi em 89. Ninguém sabia o que era GPS, e era um negócio para quem navegava, para quem velejava. O cara falando, agora para andar de barco tem um aparelho novo, um negócio assim, uma caixinha lá, que te dá a posição. Você não precisa ficar olhando as estrelas, calculando posições, latitudes, longitudes. Bom, os antigos faziam isso, olhavam as estrelas, calculavam essas coisas, se posicionavam, e da astronomia veio a astrologia. Então, tem gente que até hoje acredita em horóscopo, zodíaco. É Babilônia. Era a classe sacerdotal daquele lugar lá, que construíam seus zigurates lá, aquelas piramidezinhas que eles tinham, olhavam os astros, calculavam as rotas, sabiam os movimentos dos corpos celestes, um negócio para lá de moderno, mas usavam isso para dizer o que ia acontecer com cada um. E esse professor falava, olha, não sei se você sabe, o zodíaco é a posição das estrelas naquela época. Então hoje já mudou tudo. Quando você olha para o zodíaco, obviamente para o céu, né, para as estrelas no firmamento à noite aí, a posição relativa dos astros já mudou tudo. Mas aquele negócio é definido em função daquilo que acontecia. Então ele falava, olha, se você acreditasse em horóscopo, você tinha que acreditar para aquela época, porque agora já... quando você pega as constelações que formam aí os signos, né? Cada uma é uma constelação, peixes, aquários, Áries, assim vai. Tudo diferente. Mas era uma ciência. E uma ciência que as pessoas pesquisavam naquela época. Já tinha lá um grego, já tinha lá um egípcio, que sabia que a Terra era redonda. E já tinha calculado qual que era o diâmetro da Terra. E acertou por pouco. Ciência. Se perguntam até hoje como é que eles construíram aquelas pirâmides. Não só pela construção em si, mas pela precisão da localização, em relação justamente aos astros. A hora de colocar no lugar ali, a inclinação, é um negócio assim muito avançado. Então, essas coisas aconteciam naqueles povos todos, e essas classes dominantes que tinham acesso a essa sabedoria, esse controle. Moisés era um homem dessa classe dominante. Ele era filho da filha de Faraó. Ele conhecia todas essas histórias, ele fez as melhores faculdades. Ele estava por dentro da mais forte cultura egípcia.
E estava começando o povo de Israel. Ele poderia criar um país calcado no que havia de melhor no mundo, que era o próprio Egito. Mas fez algo totalmente diferente. Absolutamente revolucionário. Fora de qualquer outro padrão. Por quê? Porque não foi ele quem fez, foi Deus quem falou. Então, o que Deus falou? Não vai ter rei. Não vai ter príncipe, não vai ter presidente, não vai ter dono. Não tem poder executivo. Vai ter legislativo e judiciário. É uma revolução e tanto. E Deus, olha, Deus é um Deus invisível. Não tem estátua, não tem templo com imagem física, não tem uma adoração que você possa ir lá e dizer, Deus é invisível e é um só Deus. Não tem centenas de deuses, como todos tinham, um para cada atividade e um para cada decisão. Isso já é moderno hoje. Você vai na Índia, que também é outro país, está cantado em prosa e verso hoje, são milhares de deuses. Uma confusão. Cada um regendo um pedaço da sua vida. Agora, além disso, são 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, que é Israel. Dessas 12 tribos, uma não vai ter terra, são os levitas. As outras 11, vamos dividir a terra aqui. E a terra era a maior riqueza que existia. Uma sociedade latifundiária, como todo mundo até 200, 300 anos atrás, e o Brasil até quase 100. Onde quem tem terra, tem tudo. E um sistema muito inteligente de fazer com que as coisas voltem ao normal. Cada um tem o seu pedaço de terra, cada um produz, cada um ganha e cresce. Compra, endivida, prospera ou não, mas depois de 50 anos, zero placar. É o ano do jubileu. As terras voltam para o dono antigo. E tudo equilibra de novo e começa do zero. Para nós pode parecer estranho um negócio desse. Mas sabe, 50 anos é o período de uma vida útil, né? De trabalho. Você trabalha, cresce, produz, e acumula. Aí o outro perde. E o filho dele tem que nascer pobre porque o pai perdeu. Será que isso é justo? E o outro nasce milionário porque o pai ganhou. É óbvio que ninguém quer fazer mal ao seu próprio filho. Mas os muito ricos desse mundo já chegaram a essa conclusão. Eu não quero fazer mal para o meu próprio filho, portanto eu vou dar menos dinheiro para ele. Se eu der todo esse dinheiro, vai fazer mal. E é verdade. Você pode não concordar, mas é a opinião do Bill Gates, né? Então, eu sempre falo isso, eu já falei aqui, né? Se você ganhasse $1 bilhão, você ia ficar feliz ou triste com seu pai? Depende. Se seu pai tem 60 bilhões e deu só um, você não podia ficar triste. Mas se você não tem nada e ganha $1 bilhão, não é muito dinheiro? É muito dinheiro. Não, mas eu quero 60. Porque o homem é assim. E Deus lá em Israel falou, não será assim, não. Vai zerar a conta. O estrangeiro, o escravo que você tem, libera. E escravo não é no sentido que nós temos aqui de escravidão, é no sentido de iguais. Porque ele era escravo porque ele tinha uma dívida e ele se entregava para poder trabalhar pela dívida. Libertação. Como seria o mercado imobiliário hoje, se você soubesse que daqui a 50 anos a casa não era mais sua? Como seria o preço? É só uma questão de mercado. É como as empresas fazem hoje para calcular quanto vale uma empresa. Ela projeta anos de faturamento, quanto vai ganhar em 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não é mais do que a própria Bíblia coloca e traz para o valor presente. E fala, isso vale a empresa. As privatizações aí. Quanto valia a Cosipa? As dívidas dela, o faturamento dela. Então não vale o preço da terra, o preço do equipamento, o maquinário, isso aí tudo desgasta. Vale quanto ela vai gerar de riqueza, trazido ao valor de hoje. Durante quanto tempo? É um conceito cristão. Cristão não, bíblico. Então é um negócio muito coerente. E mais ainda, para essa classe sacerdotal não virar dona de tudo, ela não tem terra. Tem nada. Então ela depende dos outros 11.
Se os outros 11 prosperam, ela prospera. Se os outros 11 não prosperam, ela não prospera. Outra coisa que para nós seria maravilhoso se fosse assim no Brasil, né? Qual que é a carga fiscal de Israel? Quanto se paga de tributo? 10%. É o dízimo. Do que você ganha, você dá 10%, ponto. O resto é seu. E aquela classe levítica tem que cuidar do todo com 10%. Então, realmente é um negócio muito diferente de pensar uma sociedade assim. Mas, não vou dizer que é exatamente o que Deus quer e tem, porque, claro, é no contexto de Israel 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. Então, o mundo é outro hoje. Mas são princípios que você vê de governo que estão na Bíblia. E que servem para você hoje. Não espere de um governo alguma coisa. Você vai fazer. E faça tudo para que o governo não te atrapalhe. O que na hora do voto é exercer o seu direito de dizer não ao que você acha que está errado. E votar em pessoas que façam aquilo que você acha que está certo. Não porque ela é cristã, mas porque ela tem um programa que você acredita. Como é que faz isso? Aí, olhando aqui um pouco mais a maneira de como Israel se organizava, eu vejo que, olhando para a igreja agora, né, nós damos o dízimo. Espero. Então, se você aprendeu direitinho, 10% do que você ganha, você dá de Deus para Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E essa é uma regra que não exige sentimento. É um imposto, né? Você paga e ponto. É o seu dever. Seu dever. E a força da cobrança não é a polícia, nem o imposto de renda aí, a Receita Federal. A força da cobrança é Deus, é o conhecimento bíblico. É a compreensão de que você está desobedecendo a Deus quando você não dá o dízimo. E que, portanto, não vai ser abençoado. Demora às vezes para entender isso, mas quando entende, a coisa flui. Eu sei que, estatisticamente, deve ter gente aqui que não é dizimista, porque acha que é um absurdo dar dinheiro para a igreja. E a questão não é se você acha ou não acha, a questão é que Deus falou. É uma ordem. É um princípio de autoridade. É um imperativo, né? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro e fazei prova de mim. Agora, as nossas igrejas de hoje, né, igrejas mais modernas, transformaram esse imperativo numa maneira de atrair, como se fosse um investimento, né? Você dá um dinheiro para Deus e Deus cuida de você, porque é isso que a Bíblia fala. Você faz aquilo que Deus está mandando e Deus vai fazer aquilo que Ele precisa. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Poxa, essa é uma troca mais que vantajosa. Porque Deus é um governo perfeito. As pessoas falam isso, apesar de acho que no fundo não ser tão verdade, mas assim, se eu tivesse escola, se eu tivesse educação perfeita, se eu tivesse saúde, hospitais e rede de acompanhamento de saúde primeira linha, se eu tivesse estradas maravilhosas sem cobrar pedágio, você vai para a Alemanha, anda naquelas estradas todas lá, não tem um pedágio. Está tudo no preço do imposto que se paga. Se tivesse tudo isso, aí eu pagaria imposto com prazer. Porque o governo está dando alguma coisa, mas eu tenho que cuidar da minha segurança, tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar da minha educação, ainda tenho que pagar imposto. Então, não. Bom, com Deus, você dá 10%, Ele cuida de tudo. E cuida bem cuidado. Agora, esta é uma relação fria, de lei. Você dá o dízimo e Deus te abençoa. Eu vou dizer uma coisa, funciona. Funciona. Os que são dizimistas sabem que funciona. Se não funcionasse, já respondi isso milhares de vezes para as pessoas que me perguntam, né? Mas o que
que você acha desse pessoal que fica explorando o povo, pedindo dízimo? Essas igrejas que ficam falando, enriquecer pastor. Assim, olha, é uma lei de Deus. E é Deus quem abençoa. Se Deus não estivesse abençoando, eu tenho a certeza que as pessoas estavam parando de dar. Se tudo que se ouve aí fosse apenas enganação, puxa, um dia vem a luz que é enganação, né? Mas se a pessoa continua dando, é porque ela continua sendo abençoada. Alguma coisa está acontecendo. Então todo mundo é muito burro. Esta bênção não tem nada a ver com ir para o céu. E esse é outro problema. Eu acho que eu já falei isso aqui também. A Bíblia fala que para ir para o céu você tem que ir por Jesus. João 10. Jesus é a porta, e quem passa por essa porta entra no céu. Já o dízimo é a janela. Fazei prova de mim, se eu não vos abrirei as janelas do céu. Bênção tal que venha pela janela. Então Deus vai abrir as janelas do céu para te abençoar. Isso é uma coisa. Então do céu vem bênção quando você dá o dízimo. Agora você entra no céu, não é pela janela que você vai entrar. Você tem que entrar pela porta. Aliás, quem entra pela janela, de volta para João 10. É o ladrão e o salteador. Não é o pastor. Então cuidado, porque tem muita gente que está aí recebendo bênçãos das promessas de Deus, mas nem por isso para o céu. Tem casos na nossa igreja mesmo, até na Bolívia, lá rolando, contava um caso desse aí, um homem que foi lá para o e falou: pastor, explica esse negócio do dízimo. É assim que funciona? Eu dou e Deus abençoa? É. Preciso me batizar? Não. Precisa me converter? Não. Só ser católico, continuo. Olha, eu vou dar o dízimo aqui. Aí toda semana ele ganhava o dinheiro, pá. Mas ele dava por semana. Pegava o faturamento da empresa e dava 10%. Porque ele achou maravilhosa aquela continha. Sabe o que aconteceu? Ele começou a ganhar dinheiro. Aí que ele gostou mesmo. Não é que o negócio funciona? Então ele estava sendo abençoado, estava prosperando, mesmo não se convertendo. Porque o dízimo não é uma questão de fé. O dízimo é uma questão de obediência. Então, eu não quero falar com vocês sobre dízimo aqui. Eu parto do princípio que vocês aprenderam ou sabem que devem ser dizimistas. 10% do que eu ganho. Tem umas perguntas que me fazem assim: 10% como? Naquela época não tinha salário, não vinha olerite. A pessoa pergunta: é do bruto ou do líquido? É do bruto. Você ganha 100. Se você paga de impostos uma quantidade lá que já fica retido na fonte, né? E impostos de renda, a parte do INSS, outras coisas mais, ticket, assistência médica, sei lá o que a sua empresa debita, isso são benefícios ou obrigações que você tem como cidadão. O que você está recebendo é o bruto. É sobre o bruto que incide o dízimo. Ah, puxa vida, é assim, é? Puxa. Tá bom, vai. Aí eu ganho 10, eu dou 1. Aí eu ganho 100, eu dou 10. Aí eu ganho 1.000, fico pensando, não precisa ser 100, né? Então a gente é muito fiel quando é pouco. Agora quando entra um dinheirão, mas 10% disso é muito dinheiro. Um pastor me contou essa história também, do irmão lá que chegou para ele e falou: pastor, eu estou com dificuldade aqui, eu ganhei um dinheiro muito grande aqui, aumentou muito o meu salário, eu estou achando que é muita coisa desse dinheiro todo. Ah, tá bom, pode deixar que eu vou resolver o seu problema, vou morar aqui para você diminuir o salário. Não. Ué, você quer dar menos? Ganha menos. É proporcional. Agora, se para você é difícil, imagina o resto. Porque além de dízimo, tem as ofertas. E aí, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios.
11. Olha alguns textos aqui, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, Paulo fala assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vou-los entreguei. Então Paulo está falando, vocês me imitam, e eu imito a Jesus. E eu quero parabenizar vocês, porque vocês lembram tudo que eu falei, e guardam as minhas pregações, os preceitos que eu ensino, da maneira como eu entreguei a vocês. Então Paulo era uma autoridade espiritual na igreja de Corinto. Lembrando que Corinto era uma cidade grega, não era uma cidade judia, que não tinha esse negócio de 10% na cabeça, que é uma coisa que a lei judaica impunha para todo mundo. Para um grego, não existia esse negócio. Mas os irmãos lá, eles entenderam isso. Voltando um pouco atrás, 1 Coríntios 6, versículo 12, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele está falando nesse contexto da prostituição aqui, mas isso vale para tudo. Ele está dizendo que na nossa vida tem coisas que a gente não faz por conveniência, não por certo ou errado. Que você, como cristão, pode fazer qualquer coisa. Você não está julgado pela lei dos homens, está julgado pela lei de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. No que tange a dinheiro, Jesus deu essa lição forte quando ele viu os discípulos numa situação difícil. Os fiscais do templo, os servos do sacerdote, chegaram para Pedro perguntando: o seu mestre paga as didracmas? Eu não vou ler para não gastar mais o tempo aqui. Ele paga as didracmas. O que era didracma? Didracmas são 2 dracmas, que é o imposto do templo. Então tinha que pagar, como um judeu, o dinheirinho lá para manutenção do templo, era o imposto. Aí o Pedro respondeu: claro. Aí ele veio, Jesus entrou. Aí Pedro ia falar para Jesus. Jesus fez uma pergunta para ele: Pedro, quem que tem que pagar imposto aqui? Os filhos do rei, os príncipes, os membros da casa real, ou os servos, os escravos, os que são subjugados? E essa era uma pergunta muito clara naquela época, porque, óbvio, um povo que era dominado por outro tinha que pagar tributo, porque era dominado. Os romanos foram lá, governavam tudo, o judeu tinha que pagar tributo para Roma. Então, Pedro disse: não, quem paga imposto são os outros. Então os filhos estão isentos. Então você, como filho de Deus, está isento também de imposto. Mas para que ninguém se escandalize, vai lá, pesca um peixe. Na boca do peixe vai ter o dinheiro para você pagar o seu imposto e o meu. Paga. O que é esse milagre? Jesus está falando assim: você, como cristão, não deve obediência ao governo brasileiro, deve obediência a Deus. Mas você tem que dar o exemplo obedecendo ao governo brasileiro e pagar os seus impostos. Como é que eu vou pagar? Vou pagar fazendo aquilo que eu sei fazer. Qual que era a profissão de Pedro? Pescador. O que Jesus mandou ele fazer? Pescar. Então, você tem uma profissão, você tem um trabalho. O seu trabalho paga imposto, qualquer que ele seja. Agora, por melhor pescador que você seja, ninguém é capaz de pescar um peixe com uma moeda na boca. Então, aquele peixe que Jesus mandou Pedro pescar, ele já vinha livre de imposto, porque ele ganhava o peixe e dentro da boca estava o imposto.
E não só o imposto do Pedro, como também o de Jesus. Isso é um milagre. Então, se você quer receber um milagre, obediência a Jesus. É muito fácil falar, não pago imposto porque se eu pagar, não dá, não dá. É verdade. Há muitas coisas difíceis acontecendo aí, para quem tem comércios, empresas, indústria. Nós temos que viver um milagre com Deus. Porque essa é a promessa de Deus. Não é de fazer evasão fiscal. Como é que ficam as ofertas? Aí, 2 Coríntios, outra carta para os Coríntios, né, que Paulo escreveu, no capítulo 8, ele fala sobre uma oferta para os cristãos pobres da Judéia. Fala bastante coisa aqui sobre os problemas dos irmãozinhos lá, que eles estavam passando dificuldade, que ele sabia que a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, próspera, ela tinha esse amor, essa caridade para com todos. E aí então, ele fala no final do capítulo 8, no versículo 24: portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. E aí ele vai falando sobre, é um texto longo aqui, né, mas é só sobre esse contexto do dar. E ele fala aqui, versículo 6, que é um versículo conhecido: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Continua aqui, todo o texto é muito interessante ler. O que está dizendo aqui? Que quando você dá uma ajuda, uma oferta, abençoa alguém, Deus te abençoa mais ainda. Superabundantemente. Oferta. Isso não tem nada a ver com dízimo. Tem a ver com o coração tocado para ajudar uma necessidade. Então, em favor dos santos, a oferta aos domésticos da fé, a oferta por gente que a gente nem conhece, mas sabe que tem uma necessidade. Então nós temos que exercitar no nosso coração, primeiro, a obediência de dar. Segundo, a liberalidade de doar, de ajudar. Eu sei que isso não bate muito com a nossa capacidade de dar. Você fala, puxa, se eu tivesse mais eu daria, mas não tenho. E é sobre isso que eu queria então orar hoje com vocês. Porque será que você não tem mesmo? Também já falei isso aqui. Um dia eu parei para pensar. Veio um garotão na rua e falava, me dá um dinheiro. Não, não tenho. Aí fala, uma moeda? Não tenho. Você não tem nem 5 centavos? É tipo assim, mentiroso, né? Então eu pensei, eu tenho, eu não quero dar. Então agora você é mais direto, falar, eu tenho, mas não quero dar. Fica agressivo, né? Então, mas tenho ou não tenho? Dou ou não dou? Devo ou não devo dar? Você não tem nenhuma obrigação de dar dinheiro para ninguém que te pede dinheiro na rua. Mas você tem uma oportunidade de dar. E além de dar para quem pede, você tem uma oportunidade maior ainda de dar para quem não pede. Porque o fiscal, ele vem te cobrar. Assim como Deus está falando, dê o dízimo, é uma cobrança. A oferta, ela surge quando alguém expõe uma necessidade. Então a pessoa pede.
Estava lá o paralítico na porta do templo, estendendo a mão. O que está fazendo? Pedindo. Agora, você dá um dinheiro para alguém que você quiser, isso você pode fazer a qualquer momento. Não tem nenhum estímulo externo, é interno. Você pode parar uma pessoa e falar: olha, está aqui esse dinheiro. Já imaginou? Você talvez tenha dificuldade em evangelizar alguém na rua, né? Abordar uma pessoa e falar: escuta, quero te falar do amor de Deus. Você pode ficar constrangido, ficar embaraçado, achar que está invadindo a privacidade dela, que não deve fazer isso. Mas eu tenho certeza que você pegar e falar, parar uma pessoa e falar assim: olha, desculpa o mau jeito aqui, mas eu queria te parar para dizer o seguinte: eu queria te dar R$100. Você aceita? Quantos você acha que aceitaria? Então, muitas vezes nós não pregamos, não falamos de Jesus porque a gente tem vergonha nossa e não da pessoa. Agora, eu também não quero dar meus R$100 para ele. Mas eu quero dizer para você que todo milagre, presta atenção nisso, todo milagre só é milagre para quem recebe. Para quem executa, é uma possibilidade. Pedro andou sobre as águas. Isso é um milagre. Nenhum homem tem a capacidade de andar sobre as águas. Mas quem fez o milagre? Quem fez o milagre foi Deus, foi Jesus. Para ele era uma escolha. Agora eu quero que ele ande sobre as águas, agora eu não quero. Está no poder dele. Deus não falou: olha pessoal, olha lá, minha Nossa Senhora, olha lá Jesus andando sobre as águas. Deus não falou isso. Deus não se assusta. Uai, como ele fez isso? Deus sabe todas as coisas. Pode fazer todas as coisas. Ele tem um controle sobre todas as leis da física, da natureza. Ele pode pôr e dispor como ele quiser. Então, para Deus não é um milagre, é uma possibilidade. Mas para você também é uma possibilidade. Porque se alguém, o exemplo que eu dei aqui, se Deus falar para mim: para essa pessoa que está andando na rua aí e dá todo o dinheiro da sua carteira para ela, e eu faço isso, aquela pessoa pode estar clamando a Deus por um dinheiro, e eu vou lá como agente de Deus e falo: ó, Deus mandou para você, e é o dinheiro que ela precisa. Ela vai dizer milagre. Ela vai dar o testemunho na igreja. Um homem que eu nunca vi parou na rua e deu dinheiro que eu estava orando a Deus. Isso é um milagre. Mas para mim não, para mim é uma possibilidade. Basta Deus falar comigo, eu entender e me dispor a esvaziar a carteira. Por que esses milagres não acontecem do nosso lado aqui? Porque a gente não está disposto a esvaziar a carteira toda hora. E está pensando: e se eu der, como é que eu fico? Nós queremos ser um canal de bênção ou uma represa da bênção de Deus, né? Ajuntando. Então aqui no capítulo 9, o último texto que eu vou ler aqui do Novo Testamento, 2 Coríntios 9, no final do capítulo 9 ele fala assim, versículo 12: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons, para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Milagre para a Judéia, possibilidade para Corinto. Então, meu ponto aqui é o seguinte: você quer servir a Deus? Bom, aprenda a ouvir quando Ele pede para você fazer parte do milagre na vida de alguém. Oferta. Às vezes a igreja aqui levanta uma oferta. Nós levantamos todos, acho que aqui em Santos também, uma oferta para os irmãos de Petrolina. Roubaram o som lá da igreja de Petrolina. Ela pediu ajuda.
Levantamos uma oferta. Levantamos uma oferta para o Piauí, várias vezes, em várias circunstâncias. Levantamos oferta. Então a gente chega lá na igreja e fala: irmãos, nosso irmão aqui está assim, assim, assado. E aí todo mundo contribui e toda vez passa daquilo que nós pedimos. Porque as pessoas amam. Nunca viram os irmãos de Petrolina, mas, puxa, nossa igreja, roubaram lá, vamos ajudá-los. E aí, o que acontece com a igreja lá? As pessoas falam: olha, o pessoal lá de São Paulo nos deu um som novo, glória a Deus. Quando vai tocar o próximo louvor, existe uma gratidão na igreja, porque eles sentem: nós não estamos sozinhos. Tem alguém que nos abençoa. Irmãos em Cristo. Estou pensando nisso aqui, talvez até vire uma oferta semana que vem, né? Acho que o Evandro deve ter sabido aí, né? A igreja Brasa lá no Rio Grande do Sul pegou fogo. O templo da igreja pegou fogo. Sexta-feira. Saiu na televisão e tal. Destruiu toda a igreja. Irmãos que a gente conhece também, vocês conhecem, né? Porque a igreja Brasa é que está lá administrando Bognor Regis, Bishops, a igreja do Anderson, Pastor Hudson, Marcelo. Será que eles não precisam de ajuda agora? Queimou a igreja inteira. Não é hora de a gente fazer uma oferta e falar: irmão, não é a igreja que está na família, não é a nossa igreja, mas será que a gente não pode levantar uma oferta e falar: está aqui para ajudar alguma coisa? Esse é o mover do corpo de Cristo. Amém. Gostei do aleluia. Vamos ver o que a gente vai poder fazer. Agora, como funciona isso? E aí, então, para dar o passo das ofertas. Abre em Números, capítulo 7. Esse livro tem um nome bem dado: Números. Aqui no capítulo 7 está tendo a consagração do tabernáculo, aquele templo que Moisés fez, a tenda no deserto. Vocês devem conhecer isso, né? O templo era construído com tecido e madeira. Então, o povo ia andando no deserto, quando chegava no lugar, eles montavam o templo. É como se fosse uma grande barraca, mas eles tinham toda uma estrutura. Então tinha os varais, a madeira, eles levantavam aquela parede de lona, de tecido, e delimitavam uma área que era a área do templo. Dentro daquela área tinha uma outra construção menor, que era o lugar santo. E entre a parede de tecido de fora e a de dentro, tinha o lugar do holocausto, que era uma outra estrutura que era levantada também de madeira e ferro, recoberta de cobre, onde eles faziam sacrifícios. Era uma grande churrasqueira. Então você levava aquilo, parava ali, e ali então eles ofereciam todos os sacrifícios das ovelhas, dos bois, dos touros, de acordo com o que fosse o sacrifício, naquele lugar. Subia aquela fumaça. E atrás tinha o lugar santo, e o santo dos santos, onde estava lá o incensário, que era também queimava ali o incenso, com aquele cheiro diante de Deus, a arca do concerto, que tinha o propiciatório, que era um tampo de ouro com 2 querubins, um olhando para o outro, em cima da arca, e naquele lugar se aspergia o sangue de um cordeiro, que era o que os anjos olhavam, olhando para a arca, viam o sangue. Então é uma figura, né? A arca estão as 2 tábuas da lei, a vara de Arão, uma copa com maná. Então quando os anjos olhavam a lei, eles passavam pelo sangue. Então o sangue justifica os pecados que a lei aponta. É uma figura do que Jesus fez. Então, todo esse ritual era a tribo de Levi que fazia. Eles montavam e desmontavam aquilo tudo e faziam os ofícios do templo. Recebiam as pessoas, ouviam o que elas falavam, determinavam o que elas tinham que fazer,
para perdoar os seus pecados. Como que funcionava isso? É um sistema, como eu falei, legislativo e judiciário. Vem lá um fulaninho e fala: olha, o fulano aqui brigou comigo, é minha, é dele, como é que faz? Era o levita, o escriba, o sacerdote, que ouvia e deliberava: você sim, você não. Dizia: olha, eu errei, fiz assim, assim, assado. Então você tem que fazer esse sacrifício. Guardar as proporções é o que hoje fazem os padres católicos quando você vai lá se confessar. Você entra no lugarzinho ali e fala: pequei. O que você fez, meu filho? Fiz isso. Ah, então você vai fazer aquilo, para anular esse pecado. E por que a gente não faz isso aqui na nossa igreja, aqui na igreja evangélica? Porque se for ler lá em Hebreus, está escrito que Jesus é o sumo sacerdote que se tornou Cordeiro de Cristo, de Deus, que uma vez por toda foi imolado, foi sacrificado para perdão dos pecados. Então Jesus morreu na cruz e perdoou os pecados passados e futuros. Tudo está perdoado com Cristo em Deus. Então não é mais sacrifício de bodes e ovelhas que vão aperfeiçoar aqueles que entregam. Isso aqui, Hebreus, eu não vou ler aqui, mas é claríssimo. Então, não mais pelo sacrifício de bodes e ovelhas, mas pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos perdoados. Então não precisa mais alguém vir aqui e falar: olha, uma ovelhinha, um passarinho, um touro, um bode. Aí quando nós vamos pegar o rebanho inteiro, que traz 20 ovelhas, 20 bois, de acordo com o drama de cada um. Mas naquela época fazia assim. E existiam 5 sacrifícios, ofertas, que eram feitas para perdão dos pecados do povo. Então, aqui no número 7, esse altar, esse lugar, está sendo consagrado. Está começando a funcionar esse esquema que eu acabei de dizer. É um texto que repete várias vezes o que as 12 tribos fizeram. Então, aconteceu no dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, santificou, e todos os seus utensílios, também o altar, todos os seus utensílios, e os ungiu, santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois por 2 príncipes, 1 carro para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. Esse aqui era a carreta que levava aquele material lá. Aqueles carros de boi levavam, quando montava e desmontava tudo. Então eles deram lá o sistema de transporte. E falou o Senhor a Moisés dizendo: toma-os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação. E os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson. Gerson era o filho de Moisés, então na linhagem ali, segundo o seu ministério. E 4 carros e outros 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate, que são os coatitas, nada deu, por quanto a seu encargo estava o santuário, e os levavam aos ombros. Então, são várias coisas aqui que estou falando, mas esses coatitas, eles levavam o santuário com aqueles varais andando, não ia naqueles carros. E aí vem a oferta que os príncipes fizeram. Vou ler aqui uma delas só, porque são 12 vezes repetidas isso. 7 e 12. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi 1 prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação dos pecados, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab.
Aí veio o segundo dia, foram 12 dias seguidos. Veio Natanael, que era príncipe de Sacar. Ele deu a mesma coisa. Se for ler aqui, ó, um prato de prata de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, cheio de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. E esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. Ele vai repetir isso 12 vezes. E depois que ele repetiu 12 vezes, ele faz a conta da soma, que é no final do capítulo 7. Ele fala então no versículo 84. Esta é a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 siclos, segundo o ciclo santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 siclos, segundo o ciclo santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 siclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os bois para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a consagração do altar, depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim, com ele falava. Texto longo aqui, mas agora vamos ver se você entende esse assunto. Está começando o ritual de perdão dos pecados da nação. Essa nação que tinha aquelas leis todas modernas, Deus invisível, dízimo, taxa fiscal abaixo, né? É considerado uma minarquia, né? São 10% só de taxa fiscal, uma lei social, redistribuição do resultado, jubileu. Agora os pecados tinham esse ritual aqui, e ele vai passando pelas ofertas que eles tinham que fazer. Então você ouviu alguns nomes aqui: oferta do holocausto, oferta dos pecados, oferta dos manjares, incenso, ofertas pacíficas. Então esse era um ritual que eles sabiam, cada um tinha um significado. E eu comecei, olha, quando eu li essa repetição toda, eu falei, por que ele repete tanto, né? Para decorar. E lendo cada coisa, eu percebi que, bom, primeiro, o holocausto, eu vou ganhar tempo aqui, para não ler muito para vocês aqui, mas em Levíticos 6 até 17, tem todas essas explicações, se você quer ler com calma. Levíticos, capítulo 6 até o 17, ele vai explicando e muito mais. O que é cada uma dessas coisas? O que diz lá? Que o holocausto deveria ser totalmente queimado e consumido, que o fogo nunca ia apagar. Todo o tempo ia ter uma oferta de holocausto sendo feita. É uma oferta para limpar os pecados do sacerdote e dos príncipes e até do povo. O sacerdote entrava com o boi, os príncipes com o novilho, e o povo, quer dizer, de acordo com o ranking, era um animal maior para esta oferta. Queimava tudo, não usava nada, gordura, tudo. A oferta dos manjares também era queimada, e isso que a Bíblia fala também de ofertas queimadas, quando você vai em outro lugar, ofertas queimadas, negócio de holocausto. Não aproveitava a carne. A oferta dos manjares também era queimada, mas era também aproveitada. A farinha para fazer o pão, o azeite, tudo isso aqui. Não fermentado e fermentado. A oferta do pecado era o pecado da pessoa.
cada um tinha que ter o seu pecado perdoado. A gente não faz isso hoje aqui, porque a gente pede perdão a Deus. 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado e toda injustiça. Então, o pecado era perdoado. Bom, e a oferta pacífica? A oferta pacífica é o grosso aqui. Você vê que a outras é 1. Quando chega na pacífica, muito bode, né? 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Oferta pacífica. E esta oferta podia ser feita no santuário, fora do santuário, e um pedaço da carne ia para o sacerdote. Eles não consumiam, eles comiam aquela carne, e a própria pessoa também podia fazer uma oferta e consumir ela mesma. Era um churrasco. O que é uma oferta pacífica? Quando eu tenho uma oferta de gratidão, é uma oferta pacífica. Quando eu tenho uma oferta para fazer um voto diante de Deus, é uma oferta pacífica. Quando eu tenho um motivo específico pelo qual eu quero orar, é uma oferta pacífica. Então, quando eu tinha alguma coisa que não era pecado, não era obrigação, era considerada oferta pacífica. E você podia juntar até as pessoas, fazer para Deus e comer o resto. Fazia realmente um churrasco. E aquela carne ia para os sacerdotes, para eles se alimentarem também. Então, eu fiquei pensando sobre esta oferta pacífica. Sobre os votos. E sobre nós como igreja. E a conclusão que eu cheguei é que nós até andamos bem, como eu falei sobre o dízimo, na obrigação de dar a Deus o que Ele pede que seja dado. E na expectativa de que, dando o dízimo, Ele nos abençoe, que é a promessa de Malaquias 3. Quantos de nós ofertamos? Quantos de nós ofertamos por gratidão daquilo que recebemos? Quantos de nós ofertamos como manifestação da nossa vontade ao fazer um voto a Deus? Você tem esse hábito? Eu quero dizer que se você não faz isso, está perdendo bênção. Tem coisas que podem acontecer e deveriam acontecer, mas a gente não está acostumado a fazer uma oferta para Deus. Se você pegar o nosso envelope, deve ter aqui, eu estou vendo um ali, ele tem ali uma série de campos, né? Está lá, dízimo, ofertas, e aí tem algumas ofertas específicas, missões, educação, como é que é? Obras sociais. Então, eu não sei como é que você preenche esse negócio. Você não pode pegar o seu dízimo e colocar como oferta. Dízimo não é oferta. E nem pode pegar o dízimo e falar, um pouquinho do meu dízimo vai para a oferta de missões, um pouquinho do meu dízimo vai para outra pessoa. Eu vou administrar o meu dízimo para poder fazer o bem para todos. O dízimo você dá a Deus. E você vai ser abençoado. Se a igreja administrar mal o dinheiro do dízimo, ela está condenada. Você está abençoado. Então não existe conexão. Agora, e a oferta? Então eu queria estimulá-los a pensar em fazerem ofertas. Eu comecei a pensar nisso. Eu gostaria de ofertar a Deus. Primeiro, por gratidão. Você tem razão para agradecer a Deus alguma coisa? Quanta coisa Deus fez. Mas a gente esquece de agradecer. Você perde a sua carteira. Daquele tum. Minha carteira. Eu perdi a minha carteira no pior lugar possível. Londres. Os meus documentos, 500 pounds, deve dar uns 1.500 reais, que era todo o dinheiro que eu tinha no momento ali. Fui levar um amigo, um irmão lá no aeroporto, lá de Londres, voltei de metrô, saí do metrô, entrei numa loja, cadê minha carteira? Esse sentimento é horrível, né? Dá aquele tum,
minha carteira, meus documentos. Ainda pensei, meu dinheiro todo, e como é que eu volto para casa? E eu tinha só o bilhete do metrô que eu tinha colocado no bolso. E eu fiquei procurando, eu voltei, falei lá, olhei, conversei com um cara, conversei com outro. Eu fiquei pensando, onde? Será que me roubaram a carteira? Que vexame. Paulista ser assaltado em Londres. Sou especializado em bandido lá, e agora aqui um bandido em inglês ainda me rouba. Não, quando é que... Será que eu dormi? Será que caiu? Será que... acho que quando eu comprei o bilhete do metrô, voltei lá no aeroporto. Pior coisa que eu fiz, voltei no aeroporto. Essa época era a época lá do 11 de setembro. Toda aquela vigilância. Falou, perdi minha carteira, tal. Precisa fazer um documento aqui. Aí ele começou, qual o seu nome? Qual a sua altura? Qual a cor da pele? Falei, escuta, eu só quero saber se você achou minha carteira. Não, um minutinho aí. Roupa que você está vestindo. Falei, nossa, o cara está me fichando aqui. Falei, tá bom, não precisa mais não. Olha, se você não responder a pergunta, você pode ser preso. Lei contra o terrorismo, não sei o quê. Falei, o que eu fui fazer? Para descobrir que ele não sabia onde estava minha carteira. Não tinha minha carteira, só queria meus dados todos. Eu falei, Deus, preciso da carteira. Então você pede a Deus. E aí quando você encontra, grande alegria. Alguém chega e fala, olha, achei sua carteira aqui, ó, estou aqui. Grande alegria. Obrigado. Você dá alguma oferta de gratidão? Às vezes sim, às vezes não. Se alguém perguntasse, quanto você paga pela sua carteira? Você dá um número grande. Se alguém entrega a carteira, você já baixou o número. Obrigado, R$10. Nós não temos o hábito da gratidão. Eu perdi minha carteira, resolvi meu problema graças ao cartão de crédito. Eu fui na loja do cartão lá, na agência de cartão. Eles me deram um cartão de crédito em meia hora, foi um negócio assim impressionante. Fizeram um novo e com o cartão eu saquei o dinheiro e tudo bem. Um mês depois eu recebo no correio uma cartinha do metrô de Londres. Nós achamos a sua carteira, ela tem dinheiro suficiente para poder pagar aí o frete. Tem permissão para pagar ou você quer mandar o dinheiro para a gente mandar? Não, pode pagar. Veio com tudo, não sumiu um centavo da carteira. Eu não acreditei. No metrô. A fulaninha lá na garagem do metrô achou a carteira caída lá quando estava lavando o trem. E foi para o Achados e Perdidos, que descobriu meu nome e mandou uma carta para o Brasil. Falei, esse cara precisa receber um beijo, né? O cara faz uma coisa dessa. Gratidão. Seja agradecido de uma maneira visível com quem fez um bem para você. Agradeça fisicamente, financeiramente. Não é só obrigado. Às vezes passa. Eu já deixei meus documentos no táxi. Eu sou um rei de perder coisa. Antes de perder, eu quase perco umas 5 vezes, depois eu perco mesmo. Né? Documentos, Bíblia, tudo no táxi. Entrei no hotel e saí e tal, e comecei a fazer o check-in no quarto. Aí veio um cara bater lá, senhor, tem um fulano aqui falando que o senhor deixou lá os seus documentos. Voltei, era o taxista. Eu vi que o senhor parou aqui, eu saí do carro, vi que estava lá atrás no banco, esse negócio, voltei aqui, perguntei, ele falou que o senhor aqui, está aqui, minha Bíblia, carteira, documentos. Irmãos, gratidão. Eu não fiz sempre assim, mas agora estou aprendendo. Espírito de gratidão é uma oferta pacífica que você dá, não para Deus, não para a pessoa. Ela vai comer aquela carne. E Deus está vendo. Quando você faz um voto, Senhor, eu vou começar esse negócio. Se isso der certo aqui, vai ter este fim, esse dinheiro. Esta oração, irmãos, ela é... Deus ouve essa oração. Eu vim para cá pensando, estou aqui indo falar de dinheiro, tem uma guerra contra o diabo, né? Então, estava atrasado, eu falei, acho que eu vou tomar umas multas hoje. Eu não sei onde estão os radares dessa estrada. Estava sem o bichinho no celular aqui. Bom, agora ou eu chego mais cedo, ou eu vou ter que andar 80 por hora na serra. Então você fica naquele negócio lá, né? Dinheiro, pontos na carteira.
E eu senti naquela hora, tem uma guerra que é uma guerra material. O diabo está lutando contra os seus bens materiais. Você tem que repreender. Ainda raspei o carro no meio do caminho, amassei o carro. Prejuízos financeiros. Por quê? Porque existe uma bênção financeira. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem um motivo espiritual. Existe uma autoridade nessa palavra aqui de ofertas pacíficas a Deus, que é a maior quantidade de ofertas. Separe as suas bodes, ovelhas, novilhos, bois, e comece a fazer ofertas a Deus na igreja. Vai no templo e fala: Senhor, eu tenho esse propósito. Sabe o que Jacó falou quando ele recebeu aquela visão do céu descendo e subindo a escada? Ele falou: se o Senhor me abençoar, se eu for para essa viagem voltar bem, olha, o Senhor vai ser meu Deus, eu vou te servir e vou dar o dízimo. Era o que ele expressava aquela hora: eu vou pagar essa conta. Nós tínhamos que orar hoje aqui por uma oferta pacífica. Eu queria estimular cada um de vocês a pensar em 2 motivos: um motivo de gratidão e um voto que você faz a Deus. Tem coisas que só vão acontecer se você tomar a decisão para que elas aconteçam. Esse é o voto. Às vezes a gente não vota nada, porque a gente fala: Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que você precisa, mas está esperando que você fale. Já pediu alguma coisa? Peça com fé. Esse é o momento. Esse é o momento. E esse é o momento em que Deus usa para abençoar a gente que você nem sabe. Você pode orar aqui assim: Deus, se o Senhor aumentar o meu salário, eu vou aumentar a minha ajuda para tal coisa. Isto é um voto. Você está comprando Deus? Não. Não, se você está dando seu dízimo, sua oferta, fazendo tudo. Você está falando: Deus, me ensina o que eu tenho que fazer com os recursos que sobraram. E essa é a minha oração. Deus, esse dinheiro que eu tenho aqui é para quê? Não é meu. O que o Senhor quer que eu faça com eles? Eu tenho que tatear aqui, então vou me perguntar. Quando alguém entra no meu circuito e fala, aí eu puxei isso. E às vezes, irmãos, eu erro. Tem uma coisa que está na minha conta que o Senhor está me pesando. Porque eu fui, falei, fiz e o cara não apareceu e agora eu estou... Acho que eu não falei isso aqui não, mas uma vez eu saí de um evento, entrei num táxi. Aí era um hotel grande lá de São Paulo, tinha aquela fila de táxi, e o cara falou: senhor quer um táxi com ar-condicionado? Eu falei: quero. Calor danado. Então não pega esse aqui não, porque esse aqui não tem, não, eu vou chamar mais outro para o senhor. Aí ele falou: mas esse aqui está na fila, não, deixa que eu vou com ele mesmo. O coitado ficou naquela fila esperando chegar a vez dele. Ele não tinha um carro com ar-condicionado. Não, eu vou com ele mesmo. Entrei no carro, o cara: senhor, muito obrigado por ter aceitado vir no meu carro. Eu sei que não tem ar, mas Deus sabe todas as coisas. Começou a falar umas coisas assim, né? E tinha uma música tocando lá, de rádio normal. Falei: você é cristão? Falei: eu sou. Falei: amém, glória a Deus, Deus sabe todas as coisas. O irmão também é crente? Deixa eu colocar uma música evangélica, já mudou lá o negócio. Ok. Qual é a igreja do irmão? Falei: você não conhece a igreja cristã na família. Eu sou da Brasil para Cristo. E começou a contar a história de conversão dele. História bonita, o cara era tudo de ruim aí, e era pagodeiro, e aí se converteu e agora é pagodeiro de Cristo. E queria fazer e tal, não sei o que. Ele falou: irmão, qual a sua igreja? A igreja está na família, tem uma lá perto do Capão Redondo ali, que é perto onde ele morava. Eu sei. Qual é o nome do pastor lá? E falei: o pastor lá é o Paulo Gomes. Pastor, você conhece? Não. E qual é o nome do presidente da obra? É Paulo. Paulo não é o seu nome? Sou. O senhor é o presidente da obra? Achei engraçada essa frase: presidente da obra. Sou o mestre de obras. Então... mas que honra, não, glória a Deus, o Senhor me deu essa honra, esse privilégio e tal. Ele começou a falar um monte de coisa ali. E sabe, aquela reunião que eu tinha ido lá naquele hotel, era uma reunião com uma delegação dos Estados Unidos.
prefeitos de várias cidades americanas, Chicago, Los Angeles, Filadélfia, que estavam falando sobre andar junto com cidades brasileiras. E quando eu fui conversar com um cara lá, que era o prefeito de Chicago durante, 5 mandatos, hoje não é mais, mas ele que fundou esse movimento das cidades no mundo. As cidades estão se aliançando. E São Paulo é a primeira cidade que estão na América Latina. Estava lá o governador, estava lá o prefeito. Eu estava lá e a pessoa me apresentou para o fulanão lá. Olha, isso aqui e tal, assim, faz isso, aquilo. Tal. E eu vi que ele era cristão, pelo que ele tinha falado no testemunho dele. Esses valores eu recebi do meu pai, na igreja. Ele falou umas coisas assim. Aí eu falei, olha, eu também sou cristão, eu creio nessas coisas, eu creio que nós estamos precisando aqui dessa ajuda. Então, se a gente tiver fazer alguma coisa, se for abençoar o Brasil e as cidades brasileiras, estamos dentro. Falou, irmão, vamos orar, tem muito dinheiro para fazer essas coisas, vamos abençoar. E falou de coisas assim. E eu saí daquele hotel, pensando, Deus, se um pedacinho desse dinheiro vier para nós aqui na obra da igreja, da escola, do Instituto Renovo, que bênção. Então eu estava pensando aquilo e o taxista falando que ele precisava fazer um CD evangélico de pagode. E aí eu fiquei pensando, estou pedindo para Deus ajudar aqui o negócio, e o cara está pedindo para mim fazer um CD. Será que é a hora de eu ceder? Deus fala assim. De novo, um milagre é uma possibilidade. Para o gringo lá resolver abençoar é uma decisão. E eu, para resolver abençoar o taxista, é outra decisão. Alguma envolve centenas de milhares de dólares, outra envolve milhares de reais. Aí eu falei para ele, quanto precisa de CD aí? Uns 10 mil, 12 mil faz o CD. Você trabalha para Cristo, né? Sou. Então eu vou te pagar o CD. Ele quase teve um colapso. Eu falei, mas tem uma condição. Você vai ter que me ouvir a mensagem. Eu vou pregar na Brasil para Cristo lá do Taboão, dia tal. Está aqui meu telefone, minha coisa, eu vou lá. Então eu vou lá, quero conversar com o pastor lá, porque ele é o chefe do seu campo. Aí eu quero que ele fale para entender você com a sua igreja. Quem é você, ok? Não, amém. Eu fui lá, preguei e ele não foi. Ainda deu testemunho na igreja. Falei assim, tem um irmão que eu encontrei, que eu falei, vamos fazer CD e tal. E uma senhora falou assim, pastor, eu quero ajudar o CD do irmãozinho também. Queria dar mais uma oferta. Não pedi dinheiro, mas a mulher veio. E o cara não foi. E eu perdi o cartão dele. Aí eu achei o cartão dele. Aí eu perdi de novo. Eu liguei para ele e falei assim, escuta, você não foi? Não, pastor, aconteceu e tal, mas olha, estamos aí, não sei o que, então vamos combinar. E não vamos combinar. Quem sabe agora eu contei um testemunho pela metade. Mas assim, eu sei que a disposição de dar está vinculada ao receber. Você dá e você vai receber. Eu queria orar assim, para quem quiser acreditar isso hoje. Então pense aí, oferta de gratidão. Pense aí, um voto diante de Deus. Eu creio que o Espírito Santo pode estar te levando a sonhar com coisas mais altas agora. Pense o que além do normal pode acontecer. E se disponha diante de Deus. E vamos orar por isso. Então eu queria, não sei, você tem esse envelope para distribuir, Evandro? Tem o diaconato? Então olha, quem quiser fazer isso, escrever alguma coisa aí, levanta a mão, vamos distribuir os envelopes. E nós vamos orar por um propósito. Você não vai dar nada agora aqui. Você vai ficar com esse envelope. Se você quiser dar, você pode dar a sua oferta de gratidão. Mas eu queria que você escrevesse isso, porque essa é a documentação do que você está se dispondo diante de Deus. Na nossa igreja a gente não pede nada adiantado, viu? A gente fala assim, olha, se você crê que vai ser abençoado, dê o dinheiro agora e você vai ser abençoado. Negativo. Você faz o voto hoje. Se você for abençoado, você vem e paga. Porque eu sei que se você não pagar, o cobrador do céu é bem pior do que o secretário da Receita Federal. É bom cumprir o voto, que a Bíblia fala em Eclesiastes lá, se você faz um voto, cumpra. Deus não se agrada de tolos.
Mas é uma oportunidade. Então, quem quiser, pega aí seu cartãozinho e nós vamos orar e terminar esse culto com essa oração. Todos? Alguém mais quer? Então, como vai funcionar? Nós vamos orar aqui e deixar um momento que Deus fale com você sobre um motivo de gratidão. E o motivo de gratidão, você pode ofertar agora. Uma coisa que já aconteceu. Minha oferta de gratidão. Porque isso aconteceu. E um voto sobre um tema que você quer que aconteça, que não aconteceu ainda. Isso está no futuro. Se acontecer, você vai dar uma oferta pacífica. Vai fazer um churrasco. Vai abençoar aí a igreja, as pessoas, e Deus vai te abençoar também. Essa oferta pacífica também tinha um aspecto. Tem uma outra oferta que eu não falei aqui, que é a oferta da culpa. Quando você faz algo de errado e assume a culpa, você fazia uma oferta lá para poder zerar a dívida. Mas eu não vou nem falar nisso aqui hoje. Vamos ficar nas ofertas pacíficas. Deu para entender? Então, feche seus olhos aqui, vamos orar. Vamos orar 2 vezes aqui. Primeiro é para que Deus nos mostre. Senhor, eu quero abençoar este povo que está aqui e o poder da Tua palavra. Essas coisas podem parecer tão simples, mas são tão poderosas. Às vezes nós, como Teus filhos, estamos aqui cegos para aquilo que o Senhor quer que a gente faça, para as bênçãos que virão se nós nos movimentarmos, empreendermos, crescermos. Quero declarar essa noite que o Teu sonho é sempre maior do que o nosso. Quero declarar, Senhor, que a Tua vontade para nossas vidas extrapole muito a nossa vontade. E que crescer não é pecado. Sonhar grande não é pecado. Querer ver as coisas acontecendo em grande escala, esse é o Teu coração dentro do nosso coração. Então eu queria sacudir aqui a inércia, sacudir aqui a timidez, o medo, que possa estar bloqueando muitos irmãos de pensarem mais alto, para que eles comecem a sonhar os Teus sonhos e enxergar as coisas que eles fazem e têm com outros olhos, que eles se proponham a fazer coisas. Nós sabemos, Pai, que essas coisas que foram colocadas na Tua palavra para Israel, até hoje abençoam essa nação de uma maneira incrível. Eles são prósperos em tudo o que fazem. Eles são inventivos, são criativos. Eles estão patenteando as invenções em maior quantidade, muito maior do que as demais nações. Estão crescendo diante de todos sempre. Há uma bênção nessa palavra. E nós queremos, Senhor, seguir essa mesma bênção. Não queremos dormir como igreja. Então, Pai, agora põe no nosso coração, põe no nosso entendimento uma razão para agradecermos e um propósito para perseguirmos, um voto para fazermos. Nós queremos que o Senhor abençoe a nossa ideia. Nós não queremos aparecer diante de Ti falando: Senhor, dá-nos alguma coisa, como um mendigo que está pedindo algo de Ti. Nós queremos oferecer a nossa ideia. Senhor, eu quero fazer isso. O Senhor abençoa, é do Teu agrado, o Senhor se alegra com isso. Ensina-nos, Pai, a quebrar os gigantes que o inferno levanta para nos imobilizar. Então, Senhor, dá agora esse discernimento a cada um, do que escrever nessa folha e do que ofertar a Ti. E nós vamos orar, Senhor, para que nenhum jugo seja maior do que o Teu jugo, porque o Teu jugo é realmente suave. Só o Teu fardo é leve, e nós não queremos nenhum outro além deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então veja aí. Pense. Se você tem um objetivo a fazer, declare ele nesse papel. E se você já tem isso aqui, vem aqui na frente, coloca aqui literalmente na arca, e fica aqui na frente. Não volta para a cadeira não. Nós vamos orar aqui.
Glória a Deus. Irmão, não se constranja, viu? Isso aqui, ninguém tem nenhuma obrigação de fazer isso, viu? Isso aí é você diante de Deus, nós estamos só propiciando uma oportunidade. Não se preocupe. Irmãos, eu queria só explicar algo para vocês. Porque talvez o pastor Paulo falou assim que ele sentiu no coração de tomar uma decisão de pagar o CD para o irmão. E talvez alguém possa pensar, bom, isso é fácil para ele porque ele é o presidente da obra, ele toma essa decisão e paga como se fosse a Igreja Cristã da Família investindo naquele CD. Então, talvez alguns não saibam, mas o pastor Paulo Oliveira não recebe salário da Igreja Cristã da Família. E eu conheço esse testemunho, ele ia pagar o CD do rapaz com o salário dele, do trabalho dele. Por isso ele não recebe um centavo da igreja. Muitas viagens que ele já fez, representando a igreja, indo para fora, ele pagou do bolso dele. Viagens missionárias em que eu fui junto com ele, eu fui o acompanhante e ele pagando, usando suas milhas particulares para investir no reino de Deus. Então eu senti de Deus só para que ficasse claro para vocês. Amém. Vocês que estão aqui na frente, volta aqui vira para o altar aqui. Vem para cá. Glória a Deus. Quero dizer que Deus se alegra com seus filhos. Deus é um pai amoroso. Então, ninguém aqui tenha um pensamento de que Deus é um chefe que está cobrando produção. E nem um pensamento de que Deus está querendo castigar, querendo prejudicar de alguma maneira. Mas muitas vezes, a nossa inércia exige um empurrãozinho, uma vara. Então a Bíblia fala no próprio Hebreus que Deus castiga o filho que ama, para poder o amor prevalecer e você caminhar. Muitas vezes nós somos castigados fruto da nossa próprio erro, a nossa preguiça, a nossa falta de fé, falta de perseverança, e aí sofremos. E o sofrimento é pensar, Deus não me ama. Deus está te ensinando como as coisas realmente são. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é um passe de mágica e também não é uma maneira de comprar perdão para as nossas ineficiências. O que nós estamos fazendo aqui é exercendo a nossa fé no empreender coisas para Deus, no levantar coisas novas para Deus, no multiplicar para Deus. Este é um tempo de multiplicação. E o que o nosso país precisa é de gente que pense assim. Não é o caso da gente aqui, muitas vezes, mas sabe, quando alguém tem uma ideia e começa uma indústria, começa uma empresa, começa a progredir, aquela ideia, ela faz com que gente seja empregada e é um benefício social. Mas aquela ideia, ela faz com que o país melhore. Não apenas porque pessoas estão ganhando dinheiro com aquilo, mas porque aquele produto, aquele conceito, aquele negócio melhora a vida das pessoas. E é para isso que existe. E Deus é um Deus criador. Ele quer colocar ideias no seu coração. Eu criei meu filho sempre falando assim: exercite as suas ideias, pense, questione, pergunte, o que eu posso fazer? Não tenha uma vida medíocre. E não pense que querer crescer é pecado. A pergunta é: o que fazer com esse crescimento? Nós não temos nenhum bilionário aqui na igreja para dar um testemunho, mas eu já ouvi de alguns. E quando ele fala, eu sei que ele está falando do que ele está sentindo. Ele não está preocupado com mais nada na vida dele. Ele não está preocupado com o que ele vai pagar a conta, em que casa ele vai morar. Ele não está preocupado em que hotel ele vai ficar, não está preocupado em que ele vai comer. Está tudo garantido. Mas ele está pensando: por que eu tenho essa riqueza?
O que eu vou fazer com isso? Como eu melhoro a vida das pessoas? Que legado eu deixo? Cada um de um jeito. Uns querem criar lá um instituto, blá blá blá, para honrar o nome do pai. Vai aparecer lá o nome do pai naquela obra. Outros querem anonimamente fazer alguma coisa para melhorar a cura de doenças. Tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje. Você pode fazer parte dessa corrente. Começa assim com esse passo aqui. Faça um voto. Deus, me usa. Eu vou dar um passo nessa direção. Então, quem realmente está sendo beneficiado com isso é você, não é a igreja. Nós estamos aqui para testemunhar a sua fé. Vamos abençoar o voto que nós fazemos de Deus. E vamos abençoar o resultado desse voto diante das pessoas, para que a sociedade seja melhorada através daquilo que nós fazemos. Nós, como igreja, não estamos aqui para tirar, extrair da sociedade. Estamos aqui para acrescentar. Amém? Feche seus olhos aqui. Senhor, este é o momento do teu milagre. Para nós é um milagre. Para nós é um milagre uma porta fechada abrir. Para nós é um milagre alguém ouvir e dar dinheiro para a nossa ideia. Para nós é um milagre alguém acreditar na nossa condição e investir na gente. Seja no emprego, seja num financiamento, seja numa condição de trabalho. Para nós sempre é um milagre. Mas, Senhor, para Ti não. E nós estamos diante de Ti agora, Senhor, entregando esses votos e essas manifestações de gratidão, para declarar: o Senhor é bom para conosco. Nós agradecemos pelo que o Senhor já fez. E mesmo quando há prejuízos, nós sabemos que eles são menores, infinitamente menores, do que os lucros que o Senhor já nos deu na vida. Então, Senhor, agora olha para este momento nesta igreja, de forma que as pessoas comecem a perceber que nesse lugar existe uma unção, que neste lugar existe um portal, um lugar de relacionamento com um poder maior, que abençoa e que galardoa os que o buscam. Tu és o nosso Deus. E nós estamos aqui para proteger esse povo do mau curso das coisas, para declarar que nós não dependemos das eleições, não dependemos dos humores da economia, não dependemos da boa vontade de homens. Nós queremos e dependemos apenas de Ti. Então, em nome de Jesus, eu abençoo agora esses envelopes, a oferta de gratidão, o voto que está sendo feito. Eu abençoo esse lugar aqui em nome de Jesus. Libera a Tua bênção sobre esse lugar. Ordena a Tua bênção sobre esse lugar, para que esses meus irmãos e irmãs amanheçam pensando coisas grandes. Vinculem, relacionem, entendam relações que até hoje eles não estavam entendendo. Adquiram, Senhor, a coragem para realizar as coisas que pensam. Encontrem pessoas que os ajudem a crescer nessa mesma direção. Nós não queremos estar traumatizados pelos problemas, mas queremos estar estimulados pelas possibilidades. Eu abençoo em nome de Jesus essa igreja, na sua capacidade de empreender, de crescer, de multiplicar e de fazer com que uma oferta pacífica seja, Senhor, o que o nome diz, algo que traga paz. Nós queremos paz, paz social, paz contra guerras, paz em relação à violência. Nós queremos paz para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos. Paz de espírito. Então repreendemos o diabo, repreendemos o devorador, repreendemos a malignidade no coração dos homens, repreendemos os inimigos de Deus que querem nos destruir para atingir o Teu propósito. Nós não concordamos com isso. Em nome de Jesus, muda a ordem das coisas. Em nome de Jesus, abre a porta que está fechada. Em nome de Jesus, quebra o jugo que não é Teu. Em nome de Jesus, impede o mal de prosperar. A autoridade da inveja, a autoridade da corrupção, a força do interesse próprio, nós agora repreendemos em nome de Jesus.
para que eles vejam esse teu milagre e tenham maior gratidão ainda. Nós abençoamos o que foi feito aqui, na vida desta igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos acompanhar isso agora aí, os próximos passos dessa sua aventura. Estamos juntos nisso. Caminhos novos. Deus abençoe. Pastor.